Bom dia, vamos começar aqui. Estamos aqui para mais uma Masterclass. Hoje o tema é namoro e sexualidade. Qual a idade certa? E para esse tema tão importante, tão interessante, nós trouxemos a nossa especialista, Tana Mawad Santana, que ela é ginecologista, obstetra e sexóloga com mais de 40 anos de experiência, fundadora do Centro de Referência e Especialização em Sexologia do Hospital Pérola Barton, professora universitária, escritora e palestrante, tem seu consultório de ginecologia e voluntária na ONG Projeto Arrastão, em São Paulo, no Campo Limpo. Tânia, estamos aqui para aprender muito com você. Então, bom dia a todos. Agora, perto do Dia dos Namorados, né, o tema veio bem a calhar, né? Foi muito bem escolhido. Né? Então, eu queria começar a dizer o porquê que eu estou tão feliz de fazer parte da equipe da Universidade de Paz, né? Que nós estamos com uns objetivos muito interessantes, de estar trabalhando a sexualidade dos pais, ver como é que estão essas questões para os pais, para poder orientar os filhos a viverem a sexualidade, né, com prazer, com responsabilidade, com confiança, né? Então, esse é o objetivo que a gente tem, e também de ensinar, ajudar a abrir um canal que eles possam ter um diálogo confortável com os filhos, né? De abordar esse tema de sexualidade, que às vezes fica muito difícil, né? E os pais, às vezes, não se sentem confortáveis. Mas se eles tiverem confiança neles próprios, tiver essas questões claras para eles vão poder ajudar melhor os seus filhos. E uma coisa importante que a gente né, nós temos conversado muito, né, é de cada vez mais a gente incentivar aos pais a ter uma participação ativa na educação dos seus filhos, né, e não terceirizar os pais. E como eu fiz até um trabalho com os próprios adolescentes lá da ONG, né, todos eles gostariam de... Eu vou mostrar depois, né, tem um slide que eu montei, né, a pesquisa que eu fiz com eles, todos gostariam de conversar com os pais, ou responsáveis. Quando eu falar pais, lembrar que são os responsáveis, pais biológicos, pais adotivos, cuidadores, quem está cuidando dos jovens, né, dos adolescentes. Então, isso é importante, todos queriam ter essa conversa com os pais. E, às vezes, eles próprios têm dificuldade e ficam acanhados. Com medo do quê? Com medo de um julgamento, com medo de uma crítica, com medo da repressão. Se eu disser que eu estou namorando, aí é que não vai deixar eu sair de casa, né? E por aí vai, né? Então, tem que deixar isso aí aberto, né? Para ele ter a confiança. Mesmo que tenha uma dúvida, um conflito muito grande, ele ter essa confiança de que pode contar com os pais em primeiro lugar, né? E estender isso para os profissionais, né, que lidam com os jovens, né? Que, no caso, o pessoal da área de saúde, da educação, né? Tudo isso esses profissionais têm que estar preparados. Como é que eu faço lá na ONG? Eu trabalho com os adolescentes, mas eu tenho reuniões e vivências e workshop com os profissionais de lá e com os pais, para ter um retorno desse trabalho que eu faço. Então, é importante a gente estar preparado, os adultos estarem preparados, né? Porque a sexualidade, né, é inerente ao ser humano. Falar de sexo, que as escolas é um mito, dizer que quando vai ter educação sexual na escola vai estimular, isso é um mito, porque a gente já nasce com a libido, a gente já nasce com essa energia vital que a sexualidade é, né? Então, não, tudo bem. Então, olha, é a necessidade básica do ser humano, ele não está somente limitado aos aspectos biológicos, é importante, né? A gente tem que entender a sexualidade, né, dessa maneira ampla e abrangente, né? Que excede ao biológico. Nós temos influências, né, psicológicas e socioculturais muito importantes. Aliás, né,
o que mais molda o nosso comportamento sexual são as influências socioculturais. Né? É o que mais molda. E é uma coisa dinâmica. Né? O que não era normal, o que não se fazia no século passado, nesse agora já pode. Né? O comportamento sexual do Oriente Médio é diferente do Ocidente. Né? Então, é uma coisa que é dinâmica, né? De acordo com a cultura, de acordo com o local. E só o ser humano tem sexualidade. O animal, né, os outros animais de outras espécies, ele tem sexo. O macho, a fêmea, e ele copula para preservar a espécie. O ser humano, não. Tem as emoções, tem o amor, tem o afeto, tem toda a educação que teve, a família que está inserido, né? Tudo isso moldando o nosso comportamento sexual. Né? E quando essa sexualidade, quando ela é vivenciada de uma maneira segura e prazerosa, ela é até contemplada na Organização Mundial de Saúde como um dos critérios importantes, né, para a qualidade de vida de uma sociedade. Né? Então, isso também está bem claro. Então, a gente entendendo a sexualidade dessa forma ampla, a gente tem que entender que é uma coisa que é a nossa própria maneira de ser da gente, como a gente age, como a gente sente, como a gente se comunica com os outros, né, com as pessoas. Isso é sexualidade, é tudo isso. A gente nasce, cresce e morre com a nossa sexualidade, né? E ela permeia todas as manifestações da gente, da vida da gente, né? É essa a ideia, né, de estar trabalhando essa sexualidade humana. Quando a gente fala sexualidade humana, é um pleonasmo, porque a sexualidade é humana, entendeu? E o bicho, não, o animal é sexo, macho, fêmea, e copula para reproduzir. E nós, além disso, nós temos outras questões para a gente estar aqui discutindo e trocando ideias. Né? Então, sabendo, né, entendendo a sexualidade dessa forma, a gente passa também a falar de como é que é o namoro. Né? Nessa fase, né, que a criança vai, né, desde criança, às vezes, é estimulado na escola, meu filhinho com 4, 5 anos está namorando com a menininha, né? Às vezes até uma coisa exacerbada, que os pais, né, ficam até com medo de orientação sexual e já fica estimulando o menininho a namorar com a menininha e tal. Né? Tudo tem seu tempo e tudo tem... cada criança tem né, o seu start para essas coisas. Né? A gente tem que deixar fluir isso aí, e não estar induzindo, nem forçando isso aí. Né? Deve deixar a coisa rolar. Se a menina ou o menino chegar em casa e falar que tem um namoradinho e tal, tudo bem. Né? A gente, que legal e tal. Mas não incentivar com essa preocupação de já estar definindo a orientação sexual dos filhos. Né? É uma coisa que vai, ao longo do tempo, ele vai com apoio, com informação, né? Que é isso que a gente quer, que é que os pais, que os adultos tenham informação para poder aconselhar, orientar e educar. Porque uma coisa é informar, e a outra coisa é educar, porque muda o comportamento, né? E os pais, com essa segurança de saber como estão essas questões, de se sentir confortável para falar, né? Eles poderão ajudar mesmo aos filhos a ter essa vivência com segurança também, com responsabilidade, e poder tomar decisões assertivas na vida sobre os seus relacionamentos afetivos e sexuais. Né? Então, é isso, Ana. Você pode perguntar para animar aqui a conversa, né? Mas, então, e o que é a adolescência? Né? Então, a adolescência pela Organização Mundial de Saúde, pelas entidades que fazem os conceitos, coloca que é de 10 a 23 anos. Mas não é para a gente tem que refletir, que não é não tem que ser um período cronologicamente, né, rígido, não é isso. Porque tem pessoas que estão com 30 anos e não teve o amadurecimento ainda, o amadurecimento orgânico pode até ter tido, mas o psicológico e o financeiro de passar de um processo de dependência
total socioeconômica para uma de parcial independência financeira, não é? Então, às vezes, a pessoa está com 30 anos, 40 anos, e está ainda na casa dos pais, não tem um amadurecimento ainda psicológico, né? Então, não pode ser visto dessa forma rígida, né? Mas é mais ou menos de 10 a 23 anos, né? Então, tem as questões. Então, a adolescência é uma fase em que a criança deixa de ser criança para se tornar adulto. E é uma fase crítica, né? Porque tem coisas que ela vai agir como criança e coisas que ela já quer, né, ser adulta. E aparecem muitos conflitos, né? Muitas dúvidas. E a gente tem que deixar esse canal aberto para que elas possam tirar suas dúvidas, possam perguntar. Eu falo sempre para a turma lá, olha, por pior que seja a dúvida, o conflito, a situação que você está vivenciando, tenha a tranquilidade e a segurança de contar, a confiança de contar para a gente, porque a gente não quer reprimir, a gente não vai querer lhe julgar nem lhe criticar, vai querer lhe ajudar. A gente só pode ajudar se você contar para a gente o que é. E aí eles têm a mim, tem a equipe toda, eles têm a maior confiança de conversar com os educadores da ONG e tudo mais. Então, imagine. E eles estão levando para casa, né? Porque quando eu faço a reunião de pais, os pais me trazem isso é legal, né? Ah, meu filho chegou lá ensinando o pai a usar a camisinha, né? Aí digo, olha, que legal, né? Então, você vê que tá abrindo esse canal de confiança para conversar, né? Os adultos, os cuidadores, os pais com os jovens, né? Então, é uma fase de maturidade biológica física, psíquica e sociocultural, com os valores morais que vão, né, desenvolvendo a identidade e tudo isso. É uma fase, realmente, que passa por todo esse desenvolvimento. Né? Eles perguntam muito para mim a respeito de virgindade, a respeito de masturbação. Né? Olha só que bloqueio grave. Num dos meus grupos, um menino de 14 anos vira para mim e faz assim, ai, doutora, eu estava falando do desenvolvimento do conhecimento do corpo, não é? Que a masturbação é uma fase da vida do indivíduo, que ele aprende a se conhecer, não é? De desenvolvimento sexual mesmo, aprende sozinho já a se tocar, a saber. Mas, doutora, a senhora está falando, a masturbação não é crime? Eu disse, onde você viu isso? A minha professora da escola disse que masturbação é crime. Então, você veja, né, uma repressão dessa, e o que vai na cabeça? Ele vai se masturbar mesmo, porque tem os hormônios ali influenciando, é próprio do ser humano, como eu disse, né, a própria energia vital, a gente nasce com isso, né, ele vai fazer, mas vai fazer com culpa, vai se punir, vai querer se punir, né, vai esconder, não é? Então, isso não é saudável, né? Então, a gente tem que ter força, né, informação a esses adultos para passar a questão da sexualidade para seus filhos de uma forma positiva, assertiva. Essa é a ideia que a gente tem que ter, né? Que vão fazer mesmo. Na fase de muitos conflitos, olha, fase de muita vitalidade e erotização, não é? Eles são muito críticos com o corpo, né? Ainda mais com a história da mídia, da imagem corporal, né? Olha que é um conflito isso aí. São vítimas de bullying entre eles mesmos, né? Tá gorda, tá magra, e o nariz é assim, tem celulite. É uma crítica muito grande. Então, a gente tem que uma coisa que entra nessa educação, nessa coisa dos pais com os filhos, é melhorar essa autoestima deles, dar segurança para isso, né? Não, meu filho, você é maravilhoso do jeito que você é bonito do jeito que você tem a genética, o nariz é do pai, a orelha é da mãe, entendeu? É genético isso, e você tem que se gostar. Uma das técnicas que a gente usa em terapia sexual, olha só, é a primeira coisa, se olhar no espelho, né? É uma coisa que a gente olha, toma banho, não sei o quê, e não se percebe. Então, uma das coisas que eu faço com as mulheres, que eu faço terapia de casal também, né? Olha, se olhe no espelho, veja as coisas bonitas que você tem, né? Do jeito que você é, né? E agora, se tem uma coisa muito destoante, tudo bem, tem plástica para fazer isso aí,
né? Mas é aprender a se gostar, né? A se olhar e a se gostar, se aceitar do jeito que é. Lá na ONG, eu tenho quadros que eles colocam, toda semana eles mudam as obras de arte. E é interessante que uma criatividade. A gente não pode subestimar a criatividade desses jovens. Eu fico encantada de ver, né, a cabeça que eles têm, as coisas que eles colocam. Aí eles botam o desenho, a menina que está com a manchinha no corpo, a menina que tem o cabelo não sei como. Aí coloca assim, fulana, você é linda do jeito que é embaixo. Eles próprios trabalham essa questão, né? Essas questões todas de autoestima, de imagem corporal, tudo a gente faz tudo isso de uma maneira lúdica. A gente faz dramatização, a gente utiliza técnicas, né? As oficinas, as dinâmicas de grupo, a parte audiovisual. Eu tenho material educativo, que a Sêmina me deu desde o início que eu comecei a trabalhar com a educação. Mesmo no Pérola Baito, eu já tinha material educativo para os grupos de mulheres que a gente fazia na sexualidade, né, lá na sexologia, no meu departamento. Então, é muito interessante essa forma lúdica de vocês. Eles aprendem. Eu estava mostrando aqui, quando teve que nós ganhamos o prêmio, né, lá na USP, eles ganharam como artistas, que eles fizeram os quadros, mostraram todos, que era fazendo arte com prevenção. Foi o evento que teve lá na USP, que a Vera Paiva, titulada da psicologia, fez isso aí e me convidou para levar os meninos e para eu ser como educadora sexual. E eu ganhei como educadora o prêmio e eles ganharam como artista. E eu nem tinha visto, eles fizeram os cartazes lá e escultura com os órgãos genitais femininos, masculinos, os métodos contraceptivos, e aí colocaram, dá para ver? Aqui e na camisinha também, na camisinha masculina e na camisinha feminina, e está assim, que é a brincadeira que a gente faz. Eu desço do táxi, as meninas já me recebem assim, sem camisinha, não baixa calcinha, sem camisinha, não baixa calcinha. Grava na cabeça, gente, a brincadeira. É muito legal. E eles voltaram, eu nem tinha visto, eles levaram para lá e distribuíram camisinhas masculina e feminina com o escrito embaixo, sem camisinha, não baixa calcinha. Então, tem que ser dessa forma para poder eles se sentirem... Olha, é uma alegria trabalhar com jovens. É só a gente, né, entrar na brincadeira também. Ô, Tânia, conduzir a coisa. Tá. Eu estou vendo aqui que a Daniela Santos, ela queria fazer uma pergunta e acho que complementa aqui na sua linha de fala. Uhum. Dani, quer falar? Oi, eu tinha aberto aqui, eu estava bem... Ei, Tânia, tudo bem? Trazendo aqui, na hora que você estava falando sobre a questão da masturbação, né? O tanto que isso é sério e como é algo que tocar o corpo não começa na adolescência, ele começa na infância. E eu já, assim, enquanto educadora trabalhando em escola, eu já tive várias situações, né, da questão da forma de como lidar quando isso, as crianças são muito pequenas, quando elas começam a se descobrir. E foi muito interessante, recentemente eu tive um relato de uma mãe, e o que me chamou a atenção, ela me perguntando se era normal o filho dela de 2 anos estar tocando, né, as partes íntimas, né, eu falei que ela achou que estava muito novo, eu falei, olha, assim como ele descobre a mão, ele descobre o pé, ele vai descobrir, tocar o órgão genital masculino, o pênis, é algo que vai dar uma sensação que normalmente é natural ele querer repetir aquele movimento, né, e nessa idade é muito fácil você, às vezes, redirecionar a atenção da criança, não é hora de falar diretamente sobre essa questão, até porque ela não entende, mas um fato que na fala dela me chamou a atenção, e aí que eu falei assim, agora aí você tem que preocupar, que ela falou assim, aí eu peguei ele no quarto, e aí ele falou assim, sai daqui, mamãe, tô com vergonha, você não pode ver. Então, por quê? Porque em algum momento ele foi reprimido com relação a uma questão de toque, e olha como isso vai crescer nesse momento. Eu falei assim, olha, o toque, essa questão é algo natural, que faz parte da descoberta do corpo, assim como a gente descobre com todas as partes, né? Mas o ter vergonha aos 2 anos de idade, entender que isso
que ele está fazendo é algo que é proibido, vamos dizer assim, é algo que a gente precisa redirecionar. E como orientar, então, esses pais? Eu acho que porque, assim, eu até você falando, eu estava refletindo, né? A gente não quer que fala sobre sexualidade com as crianças pequenas, mas o menino está na barriga, a gente já fala que ele tem namorada. Então, como, né, que a gente equilibra essas questões, essas informações e como conduzir esse diálogo de forma tranquila, que eu acho que é um dos pontos que esses traumas todos que os adolescentes chegam travados para poder conversar sobre sexualidade com os pais não começam na adolescência. Começam lá na infância, como a gente lida com os primeiros contatos com o nosso corpo, né? Então, isso é um fato que você está falando. Desde dentro da barriga, já diz, fulano é o prometido vai ser uma menininha da minha vizinha, do meu primo, né? Então, eu já falo essas coisas. Bom, isso é inevitável, né? Isso é inevitável porque isso acontece. Mas vamos, né? Agora, e quanto ao prazer que essas crianças têm, que você está falando, né? Lembrar que quando a criança nasce, ele já tem a libido, né? Já tem o tesão pela vida e o prazer oral. Ele fica irritado e chora, a criança, quando chora, que está irritado, está com fome. Botou no peito da mãe, ou colocou, ou da mamadeira, que não pode amamentar por algum motivo, da mamadeira, ele tem o prazer oral, ele se sente tanto prazer, satisfeito, ele se satisfaz e até dorme. Já é uma função orgânica da sexualidade, né? É assim que se dá depois com a função sexual, a função biológica sexual, o ciclo da resposta sexual, né? É o erotizar, desejo, né? Excitação, orgasmo, o prazer maior e o relaxamento, dá até vontade de dormir depois do sexo, né? A criança já faz isso quando nasce, no peito da mãe, né? Uma das brigas que eu tenho nos berçários, quando eu faço parto, é que não querem que as crianças chupem chupeta. Isso é um bloqueio sexual já ali, ó. Já agentes da repressão sexual, já dentro do berçário. Se a primeira coisa que a criança tem é o prazer oral, ele quer mamar, ele quer chupar alguma coisa, ou o dedinho, ou a chupeta, ou o bico do peito da mãe, ou a mamadeira, né? E aí não dá, ele com aquela vontade de fazer isso, mas não dá chupeta, não. Aí ele vai botar o dedo, vai botar a roupinha, tem menino que bota a fralda para chupar na boca, porque é o prazer, não tem como reprimir isso aí. Agora, quanto cada família vai ver como é que faz isso. E quanto à masturbação, é um direcionamento mesmo. Olha, isso é gostoso, é bom de fazer, mas é uma coisa privada, é uma coisa que é íntima. Você vai fazer isso quando você estiver sozinho, no seu quarto, no banheiro, quando estiver tomando seu banho e tal. Então, direcionar só, porque como é uma coisa, vamos dizer assim, antissocial, não é tudo que a gente faz, né? Em público, né? A gente não faz as necessidades fisiológicas, a gente não faz em público, a gente faz privado, né? E algumas coisas da sexualidade também é uma coisa privada, né? Para fazer. Então, é isso que a gente tem que direcionar para ser aceito na sociedade, mas, né, não como uma coisa feia, como pecado, como isso, porque aí dá conflito, porque vai fazer mesmo e vai fazer de uma forma distorcida, né? Não pode... Tânia, eu vi que a Simone aqui, ela comentou também sobre a masturbação feminina. O que você tem a dizer sobre isso? Acho que segue na mesma linha, né? Olha, porque os meninos... Olha só, como ainda tem a educação machista, né? O menino, meu filho tá... Eu peguei meu filho batendo ali, estava no computador, estava no banheiro, não sei o quê. Beleza, agora vai uma menina fazer isso. Até hoje. Não, menina direita não faz isso. A menina, isso é imoral, isso é não sei o quê, entendeu? Então, ainda tem isso aí. Da menina não ser reprimida muito mais do que os meninos, né? Porque os meninos têm também. Ai, doutora, diz que fico anêmico. Ó, se eu me masturbar, vou ficar anêmico. Tem uma pessoa da minha família que disse, meu pai dizia que criava pelo na minha mão. Olha, quanta coisa, gente, quanta coisa que se inventava a respeito da masturbação. E é uma fase de desenvolvimento da sexualidade do indivíduo, isso aí.
né? Tanto que quando a gente faz a terapia sexual, outra técnica é isso, é da masturbação. Você começa, você nunca se masturbou, está com dificuldade, casou e está sem sentir orgasmo. Uma das técnicas é mandar ela se masturbar, né? É o autoerotismo, se tocar para conhecer as zonas erógenas do corpo. Porque, então, quando casa, quando vai, né, ter um relacionamento afetivo e sexual, o homem está ótimo, ele acha que vai transar todos os dias com a mulher, que não sei o quê, tudo bem, e a mulher não está nem ainda, ela nem desenvolveu o desejo, a excitação, a fantasia sexual. Não, a gente pergunta, você tem fantasia sexual? Doutora, o que é isso? O que é isso? Lá no Pérola Baita era assim. As mulheres chegavam, não sabiam nem o que era fantasia sexual. Você não tem fantasia, sonhos eróticos e tal. Tem que perguntar, porque é bloqueado na mulher, é muito bloqueado. O homem está 1000 por hora querendo, acha que vai casar, vai transar todos os dias, e a mulher não, está no romântico, no carinho, no gostoso, no beijo, né? E pronto, ela vê aquilo e, olha, o que dá mais inadequação sexual nos casamentos é isso aí, a falta de conhecimento do corpo. O homem já conhece, porque ele é autorizado e até estimulado a se masturbar, e a mulher não. Tem mulheres que nunca se tocaram. Eu já tive mulher de ter uma lipotímia, quer dizer, uma sensação de desmaio. Quando eu fui mostrar ela no espelho, a genitália dela, porque eu trabalho com espelho, eu mostro no espelho como é que é, para dizer, olha, isso aqui é o pubis, isso aqui são os lábios externos, eu mostro no espelho. Eu fui mostrar para uma pessoa já grande, 18 anos, 19, nem me lembro, já era uma moça, né? Ela, vou desmaiar. Eu precisei chamar a funcionária para me ajudar, porque ela estava, as pernas caindo, desmaiando, entendeu? Porque nunca tinha se olhado, né? Então, você vê que ainda existe essas coisas. Bom, quer falar do namoro ou quer continuar nas... Tânia, acho que só aqui a Michele gostaria de falar sobre o assunto da chupeta e depois a gente segue. Tá. Michele quer falar? Acho que ela... Bom, eu vou fazer a pergunta que ela colocou aqui. Não, ela estava só comentando mesmo. Desculpe, para você falar um pouco mais sobre o assunto da chupeta, porque ela não deu chupeta para o bebê dela, que tem 4 meses. Olha, tudo bem. Entende? Nem querem a chupeta. Gente, vamos respeitar tudo, né? Também é cada um, não tem problema. Né? Tem criança que não quer a mamadeira, né? O meu filho, acho que com 5 meses, eu já dava coisa de colherinha na boca, ele não quis mais mamadeira, entendeu? Então, é isso aí, cada um é um. E é nesse momento também que vai se percebendo essa individualidade, né, Tânia? Então, é isso aí. Então, não é porque a mãe não deu chupeta agora que ela tem que sentir essa culpa, era a informação que ela tinha no momento, tudo bem, mas agora vai poder olhar de outra forma, talvez até como a Daniela Santos trouxe sobre a masturbação, sobre esse processo de conhecimento. Na verdade, o que a gente vai trazendo é muito realmente como é importante ter essa leveza nessa comunicação, de observar muito, abrir espaço para essa conversa, para essa pergunta. 5 meses, ele pode querer chupar o dedinho, entendeu? Vai querer chupar o dedinho. Tudo bem também, não vai ter problema de arcada dentária. Um dos meus filhos, 9 anos, ele chupava o dedinho e nunca foi o único que nem colocou aparelho na boca, entendeu? Aparelho ortodôntico, né? Não, de jeito nenhum. Então, não é bem assim. Deixa o bebê fazer o que quiser, a chupar o que quiser. Aí eu brinco muito, gente, já vamos acostumar ele a chupar. Eu já brinco, eu já chego do hospital. As enfermeiras ficam loucas, essa médica é louca. Eu digo, é isso mesmo. Meus bebês todos chupam para aprender jogo no berçário, né? E as mães não se sentirem culpadas. Assim, deixa eu detalhar uma coisa. Por que eu dou a chupeta? Porque amamentar, gente, não é brincadeira, não. Machuca o bico do peito, porque ela leva 2, 3 dias para o leite descer mesmo. E ele desce com a sucção. E aí machuca o bico do peito, porque não tem ainda leite, o neném vai com aquela bocanha mesmo, ele chupa mesmo,
machuca e dói na alma. Eu amamentei, eu sei o que é isso. Dói quando dá a fissura no mamilo, aquilo dói muito. E a mãe vai dar, amamentar, né, chorando, se sentindo. Isso não é legal para a relação de mãe com filho, né? Ela tem que estar feliz ali para amamentar seu filho, calma, tranquila. Então, quando dá chupeta para o bebê descansar, para ele não chorar, é o tempo que descansa para o mamilo se recuperar, cicatrizar, entendeu? Então, eu faço essa... Entendeu por que a chupeta é importante? Para essa mãe não ficar tão machucada e dar o tempo, porque não tem ainda muito leite mesmo, entendeu? Isso vai vindo de acordo com os dias, com a sucção do bebê. Então, dá um pouquinho para ele chupar, para poder estimular, e dá um pouquinho da chupeta para ele não chorar, não berrar, porque isso deixa o casal em pânico. Eu já vi casais em pânico, de ligar para mim em casa desesperado por causa da amamentação, gente. Então, isso é importante que se fale. Bom, então, vamos voltar aqui para o namoro. Namoro. Então, quando chega nessa fase do namoro, né, é muito importante, porque isso vai ter a procura da identidade, né, a formação, desenvolver essa identidade. É bom porque melhora as relações sociais, né, com os amigos, com os parceiros, com a família, não é? É um marco importante o namoro. E também tem a preocupação por causa da pressão, a pressão social. Né? Às vezes a menina está no meio e todo mundo está namorando e uma não está. Ah, mas você não está namorando? Você não está namorando? Não estou pensando ainda. Ah, mas então isso não é normal. Né? Então, isso é uma pressão muito grande. Ou então, todas já transaram, e aí tem uma que ainda não transou. Também a virgindade também agora é um problema, né? Então, não é isso. Cada um tem seu tempo. E isso aí a gente fortalece na casa da gente, os pais, né? Não, minha filha, vai ser na hora que você estiver pronta. A relação sexual é uma coisa muito íntima, né? Então, você tem que saber ter suas escolhas, estar preparada emocionalmente para os relacionamentos, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que estar fortalecendo, essa autoestima dos nossos filhos, para que eles não se sintam pressionados, nem seja motivo de bullying, né? Então, é isso aí que é o que a gente vê toda hora, né? Tânia, estou vendo que aqui tem um item sobre a orientação sexual, e a gente sabe que isso é um tema bastante atual, que a gente teve perguntas sobre isso. É uma coisa que os pais têm que se preparar para fazer essa orientação, ou tem que sentir, tem que observar, e como você sugere? Então, veja bem, o momento, é a fase de experimentação, é a fase da descoberta, é a fase que está explorando a sexualidade, né? Então, pode ter momentos que você tem atração por meninos, pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. E não fica logo já dizendo, eu sou lésbica, doutora, como chega lá, menina de 13, 14 anos, eu sou lésbica. Eu digo, é mesmo? Eu tenho 77 anos, não sei ainda o que eu sou, como é que você já sabe? Aí ela fica dizendo, olha, você está experimentando, você está vendo como é que é. A gente faz sexo sozinha com alguém, quando erotiza uma relação, que pode ser menina ou menino, mas você vai descobrir, você vai ainda saber isso com amadurecimento, você vai vendo o que é que realmente vai lhe atrair mais para frente, porque você está na fase de descoberta. É só deixar tranquila, né? Tem meninas que chegam no meu consultório, né? Meninas até que eu fiz um parto, né? Os pais chegam lá, Tânia, agora está se vestindo de homem, diz que quer mudar a identidade, né? Aí tudo bem, eu digo, olha, fulana, você pode fazer o que você quiser, você pode raspar sua cabeça, usar rabo de cavalo, você pode vestir como você quiser, você pode, né, pensar em tudo isso, só que você está descobrindo ainda. Vamos ver. Você vai ter seus pais que vão estar do seu lado, eu estou aqui, né, como sua médica, né, e sua família também vai ver aí. Agora você descobre. Esta pessoa que eu estou falando mudou tudo. Ela continua pintando cabelo de rosto, de não sei o quê, as roupas do jeito que quer, mas está na faculdade, fazendo não sei o quê, está namorando com menino,
né? Então, as coisas mudam, porque é fase de exploração, de descoberta. Não é para ninguém ficar apavorado com isso, não é para os pais ficarem... E não é reprimindo, não é reprimindo. É compreendendo e trocando ideias e aproveitando um gancho de alguma situação, algum comentário, alguma notícia, alguma coisa, e trocar ideias. Mas, para isso, os pais têm que estar preparados para isso. Para ele ver como é que estão os seus preconceitos, né? Como é que está isso para eles. Eles têm que ter essa segurança e deixar à vontade. Quando deixa à vontade, a coisa flui, é uma beleza. Eu acho que sempre deixando fluir é legal. Ô, Tânia, a Daniela Santos quer complementar sobre esse assunto. Ei, Tânia, tudo bem? Isso que você está trazendo é tão importante dessa tranquilidade, né? Porque aí, de novo, eu vou para o contexto da escola e também no contexto da família. O que eu vejo hoje, principalmente com essa questão desse questionamento e dessa pressão social, né? Que foi o que a gente começou aí a falar. Às vezes, vou falar desde pequeno que namora, porque isso vai definir a orientação sexual, às vezes, né? Da questão do meu filho e da minha filha. E eu já tive situações, às vezes, de adolescentes em pânico, porque, meu pai e minha mãe falou que eu poderia falar de tudo para ele. Aí fui falar com ele que eu estava em dúvida da minha orientação sexual, e aí ele surtou, falou que não era mais meu pai, que não queria saber, que não queria ouvir, e essas questões. E aí a criança, ela entra nesse movimento, assim, de pânico, né? E o quanto está sendo difícil para os adolescentes. E aí eu falando com os pais o seguinte, na minha época, eu sentava no colo de uma amiga, eu tomava banho, dormia abraçada na casa dela, e ninguém me perguntava sobre a minha orientação sexual. E que a gente fica feliz quando a gente vê uma amiga que faz tempo que a gente não vê, a gente fica feliz quando vê um amigo, e isso não está intimamente ligado a um desejo sexual, mas a questão do sentimento. E quando a gente consegue ter uma tranquilidade para conversar dessa forma com os nossos filhos, né, e acalmar o nosso coração, que eu acho que é acalmar, peraí, eu tenho que ouvir e orientar, a gente consegue ajudar nessa caminhada de uma forma mais tranquila, porque eu vejo um desespero muito grande dos pais e uma falta de informação gigantesca de como vai lidar com esses questionamentos. E a pergunta que eu fiz para o pai, né, que eu tive a oportunidade de conversar se a gente não está preparado para dar as respostas para os nossos filhos, aonde eles vão buscar? E aonde eles vão buscar é onde eu gostaria que ele recebesse as respostas. Então, da importância da gente se preparar e olhar também para a nossa trajetória enquanto a gente foi adolescente, enquanto a gente foi criança, que a gente passou por isso também, né? Os jogos eróticos, né, da infância, de menina com menina, menino com menino, não é? Não quer dizer que vai ser gay, não quer dizer isso, mas tem que dar suporte para que faça essas escolhas. Quando fizer a escolha, que é uma escolha consciente, né? Então, no namoro é que vai permitir justamente, né, que explore os sentimentos, né, os desejos, as expectativas com relação aos relacionamentos afetivos e sexuais, né? Isso é importante, né? Por isso que o namoro, né, quando chega nessa fase do namoro, tudo bem. Agora, precisa rolar o namoro. Nem todo mundo, né, consegue estar no grupo e tem um ou outro que não tem o namorado ou a namorada, né? Então, isso, às vezes, essa pressão é que não é legal, né? A pessoa se sente... Eu já tive menina de chorar no meu consultório. Minhas amigas todas estão transando e tudo, eu ainda estou virgem, eu não tenho namorado. Nossa, de chorar, se eu digo, peraí, é seu momento, calma, não é? Mas a gente também passou por essa pressão, né? Porque meu primeiro beijo foi com 17 anos, então todas as minhas amigas já tinham beijado. Essa pressão agora, todo mundo fica me perguntando, mas você está sem namorado? Eu digo, eu estou apaixonada nesse momento por mim mesma, eu estou assim apaixonadíssima por viver, dá um tempo,
Mas todo mundo me cobra isso, gente. Essa pressão é social. Um outro ponto aí que eu acho que é importante a gente trazer também, aí quando vai na questão da validação sexual, e eu queria ouvir sua opinião, e também, às vezes, quando eu tive um caso que a filha manifestou um interesse por uma menina. E isso a gente fala muito aqui na universidade, né? A gente pega muitas informações, às vezes, sem filtro, né, sem olhar, sem conectar, e a gente vai tomando posturas sem pensar, né? E eu tenho que acolher o sentimento, e aí não conversou, não direcionou, e apoiou totalmente a escolha da filha com 11 anos, né? Apoiou em excesso, né, Dani? Num excesso de uma informação que gerou para ela um outro transtorno, né? E aí eu comecei a conversa com ela assim, eu falei assim, a primeira conversa para você, com 11 anos, para você é a idade de namorar? Aí ela, não. Eu falei, então era daí, você não tinha nem que ir para a sexualidade tão profunda, você podia ter uns 5 minutos para você respirar, entender o que ela estava falando e se concentrar na primeira parte da conversa, para que você desse conta de fazer. Então, a gente quer resolver e, às vezes, se eu não acolher, eu não vou, minha filha não vai me amar, minha filha não, mas às vezes eu não estou preparada para acolher, a gente também precisa ter esse movimento, né? A minha filha, quando chegou para mim com 11 anos, um bilhetinho da escola saiu saltitante, pulando, né? Ai, mamãe, olha aqui, só que eu falei para ele que eu só ia responder depois que eu falasse com você, tava lá, quer namorar comigo? Eu juro que eu me preparei para essa conversa lá pelos 15, 16 anos, né? Aí eu falei assim, para aí, vamos respirar. Primeiro, o que significa namorar para você? Namorar, né? O que vai mudar na relação que você tem com ele, essa questão do namoro? Ela, não, mãe, a gente anda de mão dada, vai tomar lanche junto, que não sei o que e tal. Eu falei, eu preciso de 2 dias para pensar. Aí eu fui me organizando, e ali naqueles 2 dias, aí eu peguei e falei assim, eu era coordenadora da escola, era na minha escola, eu falei assim, olha, aqui dentro da escola, vamos começar devagar, e aí a gente vai ganhando esses espaços para a gente ver como funciona. Aí eu autorizei na escola. Não, Tânia, olha o que aconteceu. Deu 3 dias que ela estava namorando, ela entrou assim, terminei. Eu falei, o que é isso? Ela falou, não tenho mais liberdade, eu saio da minha sala para ir para o recreio, já está lá na porta, que quer lanchar comigo, que eu não posso conversar com um amigo, que eu não quero. Mãe, não quero, não está na idade de eu namorar ainda, né? Porque foram as questões dessa responsabilidade, que eles precisam entender também que namoro é uma responsabilidade com você e com o outro, né? Isso, entendeu? Eles querem falar isso. Vocês vão ver, não sei se vai dar para mostrar, a gente tem tempo, né? É verdade. Ô, Tânia, deixa... o Vimer quer falar aqui, Vimer. Vimer, você está silenciado. Oi, Tânia, parabéns pela fala, bem, que bacana, legal. Eu quero fazer um pequeno comentário aqui, que é o seguinte, ao longo do tempo, a educação sexual foi para a não sexualidade. Uhum. Depois, hoje passou uma fase, ainda está, da hipersexualidade, né? Como se criança de 7 anos já soubesse, pudesse escolher o gênero, etc., essas coisas que estão absurdas. E uma coisa importante, que ao longo do tempo também a sexualidade foi colocada ao valor moral da pessoa. Uma vez eu ouvi de uma paciente assim, que seria uma mulher talvez de 70 e poucos anos hoje, ela dizia o seguinte, meu pai me dizia, se eu tiver mais de um homem na minha vida, eu seria uma vagabunda mesmo que eu trabalhe muito. Okay? Então é o seguinte, você colocou uma questão moral na sexualidade. Então, o valor das pessoas. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito descontaminando isso. Uhum. E aí, uma coisa que vem importante é falar com os pais, conversarem com os filhos sobre sexualidade. Mas os pais precisam ter uma autocrítica, porque se eles não se sentem preparados para lidar, é melhor que vão buscar orientação para eles. Uhum. E aqui entra a Universidade de Paz, do seu trabalho, que é para orientar pais. Porque, na verdade, o jovem não precisa ser muito orientado se os pais forem bem orientados. Não é? Esse é um dos nossos objetivos, é esse, que está na nossa pauta, é justamente preparar os adultos, saber
discutir com eles como é que essas questões estão para eles, trabalhar os mitos, as crenças, né, a religiosidade, tudo isso, para ele poder ter segurança para poder ajudar seus filhos. Se a gente não estiver preparado, a gente não pode ajudar o outro. Tá certo? Isso, então a gente tem que focar fortemente nisso, quer dizer, os pais, na verdade, são os pais que precisam se preparar sobre isso. Eu tenho uma historinha que eu conto assim ao longo do tempo no meu consultório. Durante muito tempo eu ouvia de algumas mulheres assim, eu tenho uma raiva da minha mãe que ela nunca falou nada de sexo para mim. E elas falavam isso, assim, porque na televisão tinha lá a Marta Suplicy, a Matarazzo, as sexólogas falando que os pais deviam orientar sobre sexo, e aí as pessoas ficavam com raiva da mãe, porque não falou nada sobre sexo. Aí eu falava assim, olha, sem falar nada, já fez esse estrago todo na cabeça, imagina se a tua mãe tivesse falado de sexo para você, né? Eu costumo falar também para ela, olha, gente, É. quem que está culpando os seus pais? Eles não tiveram de uma orientação. É o que eles sabem fazer, é o que eles podem fazer. Não é para ter raiva do pai e da mãe. Não é? Tem que aceitar isso, tem que entender, compreender os pais. Quando fala assim, que já tem até uma ideia mesmo, já está namorando com menina, ou já está com alguma coisa. Eu digo que sua mãe não tem ainda a capacidade de estar absorvendo isso. Poupe sua mãe, porque ela não vai aguentar, seu pai também não vai. Com o tempo, sim, mas precisa de um trabalho com eles para poder eles aceitarem isso. Quer mostrar o trabalhinho aí que eu isso. fiz? Acho que é uma boa oportunidade, né, Tânia? Muito legal. Então, aí, quando surgiu esse tema, eu levei para a minha turma lá. Aí peguei uma turma de 16 jovens, de 14 a 17 anos, 2 mesas com 4 meninas e 2 mesas com 4 meninos. E fui fazendo as perguntas. E perguntei também para algumas meninas que eu atendi essa semana no meu consultório e para minha neta. Eu achei interessantíssimo. A diferença foi só na idade de começar a transar, porque o resto foi tudo igual, né? Então, o que é o namoro? É o estar junto com as pessoas. Quer ir passando aí? Pode passar. Quando 2 pessoas têm relacionamento amoroso. Agora, olha o grupo 2 de menina. O grupo 1 e 2 é de menina, 3 e 4 de menino. Troca de afeto, relação amorosa entre 2 pessoas ou mais. Ó, tá vendo? Então, já é diferente, né? E os meninos, eu achei os meninos até mais românticos do que as meninas, entendeu? Se sente afeto com uma pessoa, tem intimidade, tem confiança, tem uma hora que eles falam também de uma coisa mais romântica, né? Vai passando aí para ver. A idade certa, olha, lá na ONG, eles começam a vida sexual mais cedo mesmo, né? Então, tem 14 anos para namorar, 17 e 18, as meninas, do grupo 1 das meninas, para ter sexo, mas se quiser, com 16, não tem problema, usando proteção, né? Então, elas sabem que a proteção é importante, né? Então, tem uma história aí para iniciar a beijar, né? Namorar e beijar. Tem também uma coisa de namoro sério, que é um negócio de namorar. Será que é no outro? Não, é no anterior, no anterior. Ele fala assim, para começar a namorar sério mesmo, sério, eu digo, gente, o que é namorar sério? Começa a namorar com 13 anos. Aqui, ó. Aqui, ó. É o grupo 2, 13 anos, mas namoro sério com 15 anos e para ter sexo 16 ou mais, né? Sempre, né? Por aí. 13 anos para começar, os meninos, né? 14 anos é uma ótima idade para começar a transar, né? E o grupo 4 de meninos também, começar a beijar, 13 anos, para namorar 15, 16 anos para ter sexo, tá? As meninas do consultório, minha neta, 17, 18 anos para transar, né? Agora, a minha neta falou uma coisa interessante, falou que o namoro é namorar, trocar carícia, andar de bicicleta no parque, tarará, e lealdade. Ela usou essa palavra. Eu nunca vi minha neta. Aliás, foi a primeira vez que eu conversei assim com ela. Olha que coisa interessante, né? Eu nunca tinha tido uma conversa dessa com a minha neta de 12 anos, né? Eu mostrei a aula para ela,
e mostrei essa pesquisa que eu fiz com as meninas. Ela sentou e largou o celular e ficou conversando comigo deste assunto. Olha só, uma oportunidade que isso me deu, gente. Obrigada à Universidade de Paz, né, de poder chegar perto da minha neta de 12 anos. Olha só, eu tenho uma neta de 16 também, mas ela não mora aqui, de vez em quando que a gente conversa sobre os assuntos. Mas essa de 12 foi a primeira vez, então foi uma oportunidade. Todos têm consciência, olha, dos riscos do namoro, DST, gravidez precoce, né? Olha só, os meninos falaram de relacionamento tóxico, de posse, mas foi o grupo 2 que falou sobre isso e eles aproveitaram e escreveram. Elas não escreveram na hora, mas falaram comigo, olha só, porque teve uma das meninas, são 2 irmãs, e a mãe conversa muito com elas, olha só. Então, eu tenho isso bem na minha... Porque eu botei aí o que eles me deram por escrito, o que está aí é o que eles me deram por escrito. Mas eu me lembro, na hora do grupo, que uma das meninas dessas irmãs falou assim, olha, doutora, eu tinha um namorado, né, e eu gostava até muito dele, mas ele foi ficando possessivo, uma relação tóxica. Aí os meninos pegaram e escreveram lá no grupo 4. Mas ela falou, eu terminei com ele, eu terminei o namoro. Eu digo, que coisa interessante, né? Como ela estava, né, uma pessoa que tem uma autoestima, né, que deve conversar com a mãe, trocar ideias em casa, e ela conseguiu se livrar de um relacionamento tóxico. É lindo isso aí, muito bacana isso, para uma menina de 14 anos, né? Então, é isso aí. O que é bom do namoro? Olha lá, prazer, desestressar. Eu achei bonitinho o grupo que falou que se sente mais leve e dorme melhor. É isso mesmo, é isso mesmo. Ó, relaxa. Eu não disse, depois do prazer, vem o orgasmo, que pode ser na função digestiva, quando você come, você satisfaz, você vai dormir. No sexo é a mesma coisa, é uma função orgânica do nosso corpo, né? Então, eu achei interessante, né? Descobrir o que gosta e o que não gosta, a orientação sexual aí, meninas, o grupo das meninas, né? Se conhecer melhor. Então, tudo isso a gente trabalhou e discutiu no grupo. É muito gostoso trabalhar em grupo com jovens, né? Isso influencia os estudos, né? Aí depende da pessoa, depende da situação. E tem os meninos que falaram assim, nesse assunto, se os pais não deixarem, eu sou contra, porque se vocês sempre seguirem as opiniões dos seus pais, vocês nunca vão conseguir se expressar e a lidar com vocês mesmos. Olha só, está escrito lá no papel que o menino escreveu, né? Um ponto de atenção, né, Tânia? Para a gente entender, um ponto de atenção para perceber como é isso mesmo, né? Que por natureza o jovem já acha que não vai ser ouvido. Não, Então, se os pais forem proibir, cuidado, porque você está lhe bloqueando, você não vai se conhecer nunca e você não vai tomar suas decisões de você mesmo. Olha só. E como a Daniela Santos trouxe, o ouvir não quer dizer apoiar e concordar com tudo. Né? Muitas vezes ouvir é ouvir, é conversar, como o Wimmer mesmo fala, observar muito. Isso mesmo. Então, essa foi né? Aí tem os fatores que estimulam, foi o acesso aos anticoncepcionais, não é? É o enfrentamento das regras da sociedade, não é? Ô, Tânia, o Wimmer gostaria de te dar uma palavrinha aqui. Não, vamos lá, vamos trocar as ideias aí. Wimmer, acho que seu microfone. Ok, me preocupa um aspecto que é a preocupação com que idade as pessoas podem namorar, beijar, transar, etc., e se colocando a idade como fator determinante, quando, na verdade, a idade é apenas um aspecto em que podem convergir uma série de outros aspectos, como o afeto, como com quem vai se relacionar. Então, assim, da forma que as pessoas, às vezes, levam, já cheguei aos 16 anos, portanto, tenho que beijar, e vou beijar qualquer um ou qualquer uma, não é? Então, é importante entender que tem muito mais, a idade, o número, a idade é um aspecto de um conjunto de outros aspectos fundamentais.
porque o que vai determinar mesmo é a qualidade das pessoas com que eu vou me relacionar, que tipo de vínculo afetivo vai ter, que tipo de circunstância. Aí a idade entra como um complemento, como um pedaço a mais do conjunto, né? Então, a gente precisa orientar os pais, senão eu vou falar assim, bom, meu filho chegou aos 14 anos, tem que fazer isso ou aquilo. Não é o número de anos vividos que determina o que fazer, né? Isso. Mas os grupos, entendeu, Vina? Os grupos, assim, tem Sim. meninas que no grupo de 12, 13 anos, elas já vão para um encontro ou uma festinha e tal, e tem uma competição para quem beija mais, quantas bocas eu beijei. Sim. Tem isso, entendeu? Depende do grupo, não é? A gente não pode dizer qual é a idade. Tem a história de se inserir nesses grupos de amigos, né? E fazer essa competição, né? E pode ser de 12 anos, pode ser de 13, de 14 anos, né? Então, em casa é bom orientar mesmo e ter cuidado, né? Inclusive com as doenças sexualmente transmissíveis, herpes, beijo na boca, né? Herpes que aparece, é tudo isso. Então, a gente tem que abrir, né, que mostrar dessa intimidade, dessa troca né, não é só troca de afeto, é troca também de coisas adversas, né? Tem que estar abrindo os olhos dos jovens, né? Quanto a isso. Mas é questão de andar no grupo também, né? Essa inserção nas tribos, né? Então, é uma coisa importante. Olha, todos queriam ter essa conversa com os pais, todos os grupos, né? Isso é que é interessante, né? Ô, Tânia, eu estou vendo aqui que a gente chegou no nosso tempo, e eu queria abrir isso aqui. Mais alguém quiser fazer alguma pergunta? Conclusão, vai para as finais aí, finalmente. Deixa eu... Opa, peraí. Eu acho que, aqui só falando que nem é uma pergunta, mas eu acho que vai bem de encontro que a Tânia trouxe, que o Vimer também trouxe agora aqui no final, né? Essa questão dos grupos, eles vão acontecer, as influências, e por isso a importância da gente, pai, mãe, educadores, buscar informação para que a gente possa fortalecer os nossos filhos, porque, sim, a idade é um fator que complementa, como o Vimer muito bem falou, esse processo, mas o que vai definir é você estar bem com você, é você saber que está no seu momento certo, e aí como que a gente vai poder ajudar os nossos filhos ou os jovens que estão sob os nossos cuidados a se posicionar e às vezes não se deixar influenciar e tomar uma decisão que às vezes custa muito na vida, né? Por pressão social, por pressão de amigos. Então, esse fortalecimento, ele é essencial, e para isso a gente está aqui, né? Para poder ajudar a encontrar esses caminhos, essa orientação, esses espaços de diálogo, né? Porque cada família tem a sua realidade, cada família tem a sua história, sua vivência, sua experiência, e é nesses lugares que a gente se fortalece com esse espaço de diálogo. Muito obrigada pela partilha, Tânia. Foi um momento muito, muito rico poder estar aqui, e a leveza e a tranquilidade de falar de um tema que, por mais que a gente, né, esteja assim já estudando há muito tempo, a gente tem essa facilidade, é um tema que ele, por causa de questões sociais, ele coloca também a gente, às vezes, numa dificuldade em alguns momentos de abordar. E ter conhecimento é libertador. E acho que é isso que a gente precisa buscar cada vez mais. Conhecimento para a gente poder dar conta de lidar com esses desafios. Nós temos que nos unir, gente, fazer uma união para a gente ser mais forte do que as perversidades que estão aí nas redes sociais, as pessoas más, que têm má intenção com os nossos jovens. Nós temos que ser mais fortes do que isso, dentro da casa da gente já. Os pais ficarem ativos nessa educação, nesse preparo, a autoestima, melhorar a autoestima desse jovem, dar segurança para eles, para não se deixarem manipular. Isso é importantíssimo, importantíssimo, gente. Eu estou te chamando todas as pessoas que eu conheço, que acreditam na educação, porque educação é tudo,
na nossa sociedade, a gente sabe disso. A gente pode transformar o mundo com a educação, né? Então, é isso aí, vamos nos unir mesmo, vamos cada vez mais se fortalecer, ter informação, saber lidar, construir as relações de confiança com os jovens, para que eles exerçam sua sexualidade de uma maneira saudável, alegre, né, confiante e com responsabilidade, saber dos riscos, mas ter prazer, de uma forma positiva, e não associar sexo à doença, à morte, né? Isso é uma coisa horrorosa né, que a gente vê o tempo todo, né, colocando medo das pessoas. Não, não é assim. É tendo responsabilidade, sabendo dos riscos e se prevenindo. A prevenção é importante. Nós vamos, né, exercer a sexualidade. Todos nós, e os jovens, melhor ainda, que são os adultos do futuro, né? Exercer isso com alegria, saúde e alegria, minha gente. É isso que a gente quer para todo mundo, né? Então, é essa a mensagem que a gente tem que estar aqui, né, para falar com positividade, de uma maneira alegre e saudável sobre sexualidade. É isso aí. Ok. Nossa, Tânia, olha quanto aprendizado aqui. Eu também fico aprendendo o tempo todo. Foi a oportunidade até de eu conversar com a minha neta pela primeira vez. Foi uma delícia. Porque a gente vai percebendo isso mesmo, que conforme a gente abre o tema, conforme a gente põe um foco nesse assunto, como a gente vai expandindo sobre isso e vai se permitindo também, inclusive, ouvir, observar, né? Muito interessante. Então, tenho certeza aqui que você trouxe muitos recursos para quem aqui está nos acompanhando. E a gente tem mais um encontro na sexta-feira que vem, onde, então, a gente traz uma mentoria com a Tânia, então, que serve, então, ou seja, que aqui parte desse conteúdo já serve como conhecimento, para ampliar e trazer até mais informações. E quem tiver mais dúvida ou evoluir também nesse assunto, puder ter uma conversa junto com os seus filhos. Contribuir com alguma coisa. Isso, também. Trazer desafios, como a Daniela Santos, como pedagoga e educadora parental, conseguiu compor bem, trazendo muito essa visão, esse olhar, né, de coisas que acontecem na escola, com a própria relação com a filha, e acho que todo esse expertise da Tânia como sexóloga, ginecologista, e junto ao projeto que ela trabalha, ela tem essa troca com jovens muito intensa, muito atual. Então, Tânia, muito obrigada, foi um prazer enorme. Eu que agradeço muito essa oportunidade, e vamos nos unir, né, para exercer essa sexualidade com muita saúde e alegria. É isso que a gente quer para todo mundo. É isso. Tá joia. Então, gente, bom fim de semana aí, até a próxima sexta-feira. E quem quiser convidar mais alguém para participar, é só convidar para entrar nesse nosso grupo Roda de Conversa. Tá, e tem o Cine Debate hoje, hein? Não esquece. Sim. Hoje, online ou presencial. Tem que se inscrever antes. Tá bom, tá bom. Para participar presencial, né? Ou pode assistir online pelo YouTube da APM. Eu queria saber se é proibido para que idade esse filme. Eu vou ver a informação e te passo, Tânia. Tá bom, porque eu estava querendo ir com a minha neta. Acho que é um filme ótimo. Nós vamos também. Eu assisti há muito tempo, mas é lindo. Muito beleza. Tá bom. Abraço. Então, tá joia. Um prazer enorme. Tchau, tchau. Tchau. Milhões de guarda aqui. Deu certo.